Graça e paz, meus irmãos. Bom dia, louvado seja o nosso Deus, porque nós podemos juntos cultuar ao nosso Deus que é santo e ouvir a sua palavra santa, para santificar o nosso coração, a nossa vida e a nossa casa. Que privilégio! E hoje nós chegamos ao final daquela série de mensagens sobre a família, os desafios que enfrentamos e o evangelho que nos sustenta. Nós falamos aqui nos últimos domingos sobre alguns desafios que nós enfrentamos como família. Nós falamos um pouco sobre a secularização no meio familiar, como é um desafio para nós. Falamos também sobre como a incredulidade ainda entra a porta adentro das nossas casas. E falamos também sobre o desafio de ser constante, de sermos constantes em uma vida de discipulado familiar, de discipulado e instrução dos nossos filhos. Só que diante de cada um destes desafios, nós vimos que o Evangelho nada mais é do que a pessoa e a obra salvadora, redentora de Jesus, podem fazer em nosso favor. Como o Evangelho pode nos sustentar, como o Evangelho pode nos fortalecer e como o Evangelho pode nos manter firmes nessa caminhada, nessa tarefa desafiadora, como famílias e especificamente como famílias cristãs. Contudo, irmãos, se Jesus e o Evangelho não forem o centro das nossas vidas, das nossas famílias, nós vamos naufragar aos poucos num mar revolto, que é a vida e a jornada diária. Não vai ser um naufrágio trágico que acontece de uma hora para outra. É como se o casco de um barco tivesse com um furinho e fosse entrando mar adentro, e ele só perceberia que aquele furinho fez com que muita água entrasse no barco e agora não dava mais tempo de voltar atrás. Aos poucos, se o Evangelho e Jesus não forem o centro das nossas vidas e das nossas famílias, nós vamos perceber esse naufrágio em algum momento da vida. Porque como famílias, nós estamos inseridos em um sistema que, de fato, trabalha para nos moldar, para nos discipular. E não é um discipulado imediato, é um sistema que trabalha para nos moldar para longo prazo. Por isso, muitas vezes, nós nem percebemos que isso acontece. Por isso, muitas vezes, nós nem vemos isso acontecer. Nós nos esquecemos que este mundo, criado por Deus, que revela a glória de Deus, que tem suas belezas, suas maravilhas, como foi lido aqui no Salmo 19, né? Os céus e a terra revelam, proclamam a glória de Deus. Nós nos esquecemos que este mundo ainda é um mundo caído, manchado, maculado pelo pecado. E que, como consequência disso, este mundo ainda vive constantemente uma declarada oposição a Deus. Então a criação de Deus revela a Deus, revela a glória de Deus. As coisas deste mundo nos servem e nós também desfrutamos disso como dádivas de Deus, mas em meio a tudo isso, o pecado ainda declara guerra contra Deus. Por isso hoje nós vamos falar sobre o desafio da desconstrução da família. Como é sutil, como isso sutilmente entra em nossas famílias e como nós estamos sofrendo com a desconstrução dos padrões de Deus. E aí então nós veremos como é que o Evangelho de Jesus Cristo pode nos amparar, pode nos fortalecer e pode ajudar as nossas famílias em meio a tamanho desafio. Não é uma corrida de 100 metros, é uma grande maratona, mas o Evangelho sempre nos ajudará nessa caminhada.
Por isso eu quero ler com vocês Romanos capítulo 1, e eu vou ler a partir do versículo 17. O versículo 17 faz parte do trecho anterior, mas o versículo 17 é a base para a nossa caminhada, diante de um mundo que declara oposição a Deus. E diz assim a palavra de Deus, eu peço que você ouça com fé essa palavra, ouça como a voz de Deus ao seu coração nesta manhã, e a palavra diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam entre si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado, porque nós estamos diante da Tua palavra, estamos diante da Tua voz, entregamos ao Senhor canções de louvor e adoração ao Teu santo e bendito nome. Oramos porque sabemos que o Senhor nos ouve e nos responde, mas também agora nos colocamos à disposição da Tua voz e da Tua palavra. Que o Senhor abra o nosso coração, que o Senhor abra a nossa mente, que o Senhor abra o nosso entendimento no poder do Teu Espírito, e que a Tua palavra fale aos nossos corações. Nos ajude, Senhor, nesta manhã, a sermos fortalecidos, edificados, corrigidos, encorajados e consolados pelo Teu grande amor, que é revelado a nós na pessoa de Jesus Cristo por meio de Tua palavra. Faça isso, Senhor, por nós,
não para a nossa, mas para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. A carta aos Romanos, de forma bem resumida mesmo, ela tem como tema central uma defesa da justificação pela fé, da salvação somente e exclusivamente pela fé. Paulo expõe com muita clareza e com muita paciência para os seus ouvintes que, de fato, pecadores como nós, sejam eles judeus, sejam eles gentios, eles recebem salvação exclusivamente pela obra redentora de Jesus e pela fé no que Jesus fez na cruz do Calvário em nosso favor. E aí então, nos versículos 15 e 16, Paulo vai falar que ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, seja ele judeu, seja ele gentio. E aí então, ele vai dizer que de fato é exclusivamente pela fé, que aqueles que foram justificados pelo Evangelho, agora vivem. O justo viverá pela fé. E Paulo aqui, nesse trecho que nós lemos, ele expõe a condição do mundo em que este Evangelho está sendo anunciado e salvando pecadores como eu e como vocês. E o texto que nós lemos, ele expõe de fato com clareza a condição do mundo em que nós vivemos, em que toda a humanidade, depois de Gênesis 3, viveu, e em que viveremos até que Cristo venha. Depois da queda, toda a humanidade agora foi manchada, maculada pelo pecado, e tem uma predisposição interna de praticar o mal. E à medida que o tempo foi passando, obviamente as maneiras de se praticar o mal foram sendo reinventadas e inventadas e descobertas. E é isso que o texto aqui expõe com muita clareza. E é neste mundo que as famílias que foram instituídas por Deus, em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, vivem. É neste contexto que famílias como a minha e como a de vocês vivem o dia a dia. É num contexto como esse, é no meio deste desafio que nós vivemos todos os dias de nossas vidas, desde quando nascemos até o dia de hoje. E é olhando então para essa condição que foi lida aqui, exposta por Paulo, que nós vamos observar um dos maiores desafios que nós enfrentamos hoje, e talvez ele não é tão percebido, e ele não é tão visto assim, e que é um desafio de longo prazo, é um desafio que tem o objetivo de ser inserido dentro das nossas vidas aos poucos, para colher seus frutos a longo prazo. É um desafio que é consequência da imersão na secularização. É um desafio que é consequência de uma vida que tem abraçado a incredulidade, deixado a verdade de Deus de lado para andar conforme a nossa própria justiça ou o nosso próprio conceito de justiça. E é um desafio da nossa falta de comprometimento com o discipulado das nossas casas, dos nossos filhos. E nós então refletiremos sobre o desafio da desconstrução da família. A desconstrução da família, ela acontece quando nós abraçamos uma gama de outras coisas. Não tem como nós chegarmos em um prédio e derrubá-lo imediatamente. Algumas coisas precisam ser desconstruídas ao longo dessa demolição, para que este prédio seja demolido completamente. E sim, as nossas famílias também enfrentam isso. Os nossos lares também enfrentam isso. Nós somos demolidos tijolo após tijolo, alicerce após alicerce. E aí então, quando menos percebemos,
algumas desconstruções já aconteceram e outras desconstruções estão prestes a acontecer. Será que a minha e a sua família já enfrentaram ou estão enfrentando o desafio da desconstrução? Quais são os sinais da desconstrução da família cristã? E como a desconstrução da família pode ser vencida? É sobre isso que nós vamos refletir um pouco hoje. Eu digo de forma breve, não em termos de profundidade, mas porque é um assunto muito vasto. Então nós vamos refletir um pouco sobre isso e depois nós temos oportunidade de continuar refletindo e pensando sobre isso ao longo da semana. E o texto nos mostra aqui, em primeiro lugar, que o desafio da desconstrução, ele aparece em nossos lares para desconstruir a verdade de Deus dentro das nossas famílias. Nós vivemos em uma sociedade, irmãos, e vocês sabem disso, que tem aversão ao conceito de verdade. Por quê? Porque falar sobre verdade, consequentemente, fala-se sobre padrões. Então, se existe uma verdade absoluta, existe também um padrão a ser seguido. E é isso que o texto diz, que o pecado trouxe e continua trazendo ainda hoje. Possibilidades claras para desconstruir a verdade de Deus em todos os âmbitos da vida humana, inclusive dentro das famílias. O texto nos mostra que o mundo sem Deus, de acordo com o versículo 18, ele suprime a verdade pela injustiça. O mundo sem Deus, ele está disposto a deixar a verdade de lado de forma intencional. Isso é suprimir, é deixar de lado porque eu quero deixá-la de lado. É estar disposto a sufocar a verdade. É estar disposto a matar a verdade, se for possível, para viver na injustiça. Para viver em contrariedade, em oposição aos padrões justos e imutáveis estabelecidos por Deus. Então, o mundo, de forma geral, e inclusive nós, por causa do pecado, antes de conhecermos a Jesus e o seu evangelho, de fato, desejávamos caminhar conforme a nossa própria verdade, o nosso próprio conceito de verdade. E isso, à luz da Bíblia, é suprimir a verdade para viver na injustiça, naquilo que sufoca a justiça verdadeira e os padrões verdadeiros estabelecidos por Deus. Então a desconstrução, ela começa a acontecer na sociedade e nas nossas casas, quando a verdade vai sendo diluída por pequenas mentiras, por pequenas rupturas de padrões estabelecidos por Deus. Pequeninos, são bem sutis, são bem pequenos. Ela vai sendo sufocada no nosso dia a dia pelo engano. Sabe o famoso jeitinho brasileiro? Por pequenos jeitinhos brasileiros na maneira de viver e de se conduzir a sua vida. Então, essa sempre foi a ideia de alguns filósofos, porque se não existe uma verdade ou um padrão, logo eu posso viver conforme a minha verdade, conforme eu acho que é melhor para mim. E tem um filósofo específico que é Nietzsche, que escreveu o livro A Morte de Deus. Aquele livro, ele fala algo muito interessante. Ele diz assim, que se nós tirarmos Deus do centro, tudo pode acontecer. E a ideia dele é a seguinte: se Deus e sua verdade não forem mais os padrões para as pessoas e para a sociedade, cada um pode criar a sua verdade. Tudo pode acontecer. Cada um pode ter os seus conceitos e no final todos se encontrarão
em um estado de satisfação. Então a ideia de Nietzsche é exatamente essa. Deus é um problema para a sociedade, porque Deus limita a maneira em que a sociedade vive. E isso para nós é um tremendo desafio, meus irmãos. Porque uma vez que passamos a ter a mente desconstruída de que a verdade de Deus, única e absoluta, não é mais a verdade de Deus, e não é mais uma verdade absoluta, essa mesma ideia começa a ser aceita e disseminada dentro das nossas famílias. A expressão, a gente só dá o que tem, é verdade com relação a isso também. Quando nós abraçamos a ideia de que Deus não é um padrão só para algumas coisas, só para minhas enfermidades, ou só para quando eu estou sofrendo muito, aí Deus é um padrão, mas para o meu dia a dia, de segunda a sábado, não. Deus não pode se intrometer na minha vida dessa forma. Quando nós pensamos dessa maneira, nós vamos disseminar essas mesmas ideias dentro dos nossos lares, dentro da nossa família. Então, o pensamento de que existem muitas verdades, ou de que cada um tem a sua verdade, tira de nós toda e qualquer responsabilidade na formação familiar. Porque se a verdade não é um padrão para as nossas famílias, não há certo e errado. Não tem como pensar sobre viver de maneira correta e de maneira incorreta. Viver de maneira justa e de maneira injusta. Cada um faz o que acha certo. Cada um faz o que acha melhor para a sua vida. Cada um faz o que acha melhor para a sua família. Então a mentira, ela sufoca a verdade, irmãos, vestida de seda. É de forma sutil. Ela vem desconstruir a verdade com sapato de algodão. Ela não vem com marreta, martelete e martelo. Ela vem com sapato de algodão. Ela nos faz pensar que é possível viver como queremos, ou como as nossas famílias se adequam melhor. Porque no final das contas, o que importa é que nós estejamos bem. É que a nossa família viva bem. Não importa se nós estamos vivendo de maneira A, B ou C, importa é que está tudo bem aqui dentro da nossa casa. E isso é uma mentira, meus irmãos. Essa é uma mentira que deseja sufocar a verdade de Deus dentro da minha e da sua casa. Essas são doces, agradáveis e destrutíveis mentiras do diabo. A Bíblia diz que Jesus é a verdade. Ele não é uma verdade ou um dos conceitos de verdade, ele é a verdade. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a verdade. A Bíblia diz que os céus e a terra vão passar, mas a palavra verdadeira, exclusiva e absoluta de Deus jamais passarão. A Bíblia diz que toda a Escritura é verdadeiramente inspirada por Deus. Ela é apta para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça. E esta palavra justiça aqui, ela é muito importante, porque é a palavra verdade. Então a Bíblia é apta para nos instruir na verdade absoluta de Deus. Por isso, irmãos, e aqui me dirigindo aos pais, não caiam na mentira de que vocês precisam apoiar os seus filhos, mesmo que eles estejam se destruindo em suas vidas agarrados à mentira. Não caiam nesse engano, irmãos. O seu papel é sim amá-los com a verdade. O seu papel e o meu papel como pai é instruir, é conduzir, é amar incondicionalmente
com a verdade. Nós precisamos dar aos nossos filhos a verdade. Nós não podemos mudá-los, nós não podemos transformar o coração deles, mas é nossa responsabilidade dar a eles a verdade. Doa o que doer, doa o quanto doer. Nós precisamos dar a verdade aos nossos filhos a qualquer custo. E agora vocês, filhos, vocês devem imitar os seus pais. Vocês devem ser imitadores dos seus pais. Vocês devem honrar os seus pais. Contudo, vocês não precisam caminhar na mentira e no engano para imitá-los. Por exemplo, a gente ouve muito: mas meus pais viveram, eu também preciso viver. Meus pais passaram, você também passou por isso, eu também preciso passar. Não, isso é mentira do diabo. Ele não precisa passar. A Bíblia diz que quando nós vemos o erro de alguém, nós podemos privar a nossa vida deste erro. Com a verdade nós podemos privar a nossa vida deste erro. Então, não façam isso, filhos. Andem na verdade. Olhem para a verdade e honrem a verdade de Deus acima de seus pais. Porque quando vocês honrarem a verdade de Deus acima de seus pais, vocês honrarão os seus pais como a verdade de Deus ordena. Não abram mão da verdade. A verdade para nós, irmãos, ela não é um conceito, ela não é uma ideia, ela é uma pessoa. Ela tem nome, ela é uma pessoa, é a pessoa gloriosa de Jesus Cristo. Ele é a verdade encarnada, Ele é a verdade que viveu entre nós, Ele é a verdade que veio ao mundo, a este mundo, e que experimentou de todas essas coisas, de todos esses desafios, mas andou na verdade. Portanto, irmãos, da mesma forma que a mentira e o engano desconstroem, a verdade que está na pessoa de Jesus constrói. Percebam que nós somos discipulados de todos os lados, não há neutralidade na vida. Eu sou tranquilo, eu prefiro não pensar sobre isso. Quando você prefere não pensar sobre isso, você já está dizendo que já foi discipulado a isso, já foi ensinado a isso. Não, quanto a isso eu não vou pensar não, deixa que lá na frente eu resolvo. Tudo nos ensina, tudo nos forma, tudo nos molda. Então, da mesma forma que a mentira, o engano tenta desconstruir a nossa vida e a estrutura das nossas famílias, a verdade de Deus que está na pessoa de Jesus também discipula, também ensina, também constrói. Isso significa que tem solução para a minha e para a sua família. Nós não estamos à deriva. Nós não estamos lançados no meio do oceano com um furo no barco sem poder sair de lá, porque Jesus vai andando sobre as águas e traz o barco de volta. Jesus pode fazer isso pela minha e pela sua família, meus irmãos. Nós só precisamos ser construídos e edificados sobre a rocha da verdade, que é Jesus Cristo. Creia em Jesus. Não negocie as verdades de Jesus na sua vida. Não negocie a obra de Jesus e os efeitos da obra de Jesus na sua vida, na sua casa. Sem dúvida alguma, meu irmão e minha irmã, nós vamos errar, vamos tropeçar, vamos falhar, vamos tomar uma pedrada e ter uma parte da nossa construção familiar desconstruída, mas nós teremos a rocha eterna como alicerce da nossa casa. Então creia e confie em Jesus. Mas o texto ele segue nos mostrando que o desafio da desconstrução, ele aparece em nossos lares para nos apresentar novos padrões de adoração. O pecado nos fez fechar os olhos e o coração para Deus. O homem que havia sido criado para a glória de Deus, criado para a adoração a Deus, agora
está fechado completamente para Deus. E não só isso. Agora o homem recebe uma apresentação de novos formatos, novos modelos de adoração. Versículo 21 diz o seguinte: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. E aí o versículo 23 reverbera o desfecho disso. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Então o homem se fechou completamente para Deus. Agora o seu coração está pronto a adorar inúmeras coisas. Tem uma possibilidade gigante. Pássaros, quadrúpedes, répteis, imagens à semelhança humana. Só que não para por aí. O homem agora passa a adorar e a servir a si mesmo, os falsos deuses de seu coração, no lugar do único e verdadeiro Deus que é digno de ser adorado. É o que o verso 25 diz. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. E agora, adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Então, olhem bem, que uma sociedade que rompe com a verdade de Deus, que corta, que quebra o seu vínculo com a verdade absoluta de Deus, automaticamente ela também rompe com a adoração exclusiva a Deus. Ela se dispõe, ela se abre a novas possibilidades, e a novos formatos, e a novos modelos, e a novos deuses. Então agora, o homem que começa sutilmente tirando os olhos da verdade, agora ele tira o seu coração da verdade. O seu coração agora sai do centro da adoração, que é Deus. E aí então, a gente ouve muito sobre isso. Nós não precisamos adorar somente Deus aqui na nossa família. Cada um adora o seu Deus, e no final das contas, a gente se encontra lá no céu. Está tudo certo. Está na moda. Cada um tem a sua própria religião. E concordarem que todos são o mesmo Deus, todos os caminhos levam a Deus. Está tranquilo. Nós ouvimos muito isso, e nós vemos muito isso. Nós somos uma família moderna. Nós não andamos mais conforme aqueles escritos antigos, arcaicos, que padronizaram e oprimiram a sociedade. E aí então, muitos conceitos de verdade coloca na sala da nossa casa um panteão de deuses. Da mesma forma que no Egito tinha um panteão de deuses, da mesma forma que em Éfeso, como foi pregado aqui no final da série de Atos, alguns estudiosos diziam que para você encontrar um homem na cidade de Éfeso, era necessário você procurá-lo dentre os deuses e os templos da cidade. Quando nós abandonamos a verdade, um panteão de deuses se assenta na sala da nossa casa. É assim que as diversas possibilidades de adoração desconstroem o chamado de Deus para todos os homens, para todas as famílias, a adoração exclusiva a Ele. E isso começa a fazer parte da nossa família. Isso começa a fazer parte do nosso dia a dia. Então, irmãos, uma sociedade em que a verdade foi desconstruída pela mentira, ela vai contribuir para a desconstrução da adoração a Deus. Mas a sociedade vai fazer isso? A gente sabe, irmão, o pecado já fez isso.
ainda que a sociedade não fizesse, o pecado já fez isso. Só que o problema é que famílias cristãs, em uma sociedade sem Deus, também está buscando novos padrões de adoração. E as vaidades da vida, o dinheiro, o trabalho, o sucesso, o lazer, muitas vezes até a própria família, são os deuses que as famílias cristãs têm na sala de casa, na nossa geração. Pare e pense sobre isso. É muito sutil, é muito comum, é muito normal no nosso tempo. Mas pense sobre isso. Nós estamos sendo moldados aos padrões de adoração deste mundo. Muitos de nós, muitas das nossas famílias, já de fato sentem essa desconstrução. E às vezes não no dia a dia, mas num dia como hoje, quando nós falamos sobre isso. Muitos de nós já sentem essa desconstrução. Nós nos sentimos traidores, como se estivéssemos de fato traindo o nosso Deus. Porque pensem comigo, ao longo da semana, irmãos, nós já deixamos muitas vezes de lado a leitura bíblica, a oração, a comunhão, porque nós já estamos comprometidos. Nós já estamos comprometidos com os estudos, já estamos comprometidos com o trabalho, já estamos comprometidos com a academia, já estamos comprometidos com os treinos de futebol, treinos de luta, jogos de futebol, já estamos comprometidos com uma infinidade de coisas ao longo da semana. Beleza. Aí então chega o final de semana, nós vamos descansar, e aí chega o dia do Senhor. Só que no dia do Senhor tem um probleminha. Nós também já estamos comprometidos com o lazer da família, comprometidos com o descanso da família, ou comprometidos com o nosso próprio lazer, porque afinal de contas nós também somos filhos de Deus, nós também precisamos desfrutar da vida. Nós já estamos comprometidos talvez com um pouco mais de trabalho. Isso é um desafio para nós. E essas são realidades muito próximas de nós, irmãos, que acontecem no meu e no seu dia a dia semanal. São realidades muito próximas que acontecem no meu e no seu final de semana. Só que são realidades que nós vivemos. E essas realidades, elas mostram para nós que nós estamos adorando e servindo a coisas e seres criados ao invés do Criador. Só mudou Deus. Não é mais imagem do homem, quadrúpedes e répteis. Mas nós estamos adorando a seres e coisas criadas em lugar do Criador. E esses são traços de que algumas desconstruções já aconteceram em nossas famílias. E quando nós vivemos dessa forma, isso vai dizer à nossa família que Deus não é tão importante assim. Olhem a seriedade disso, irmãos. Olhem a seriedade disso. Que a palavra e a oração diários também não são tão importantes assim. Que o culto é só um detalhe do final de semana. Ele também não é importante. E que todas essas atividades, elas devem ser praticadas quando nós não tivermos nada mais importante para fazer. Então percebam, meus irmãos, percebam que isso é sutil, mas acontece. De fato, são coisas que estão na mesa da cozinha da nossa casa, que estão na sala da nossa casa. São coisas que fazem parte do nosso dia a dia. E nós precisamos pensar, como pais, o que é que nós temos comunicado aos nossos filhos com relação à adoração? Como é que nós temos ensinado
que só existe um Deus verdadeiro, e que Ele é importante, que Ele é único, e que Ele é tudo que nós temos, tudo que precisamos, e que a nossa vida está nas mãos de Deus. O que é que nós temos comunicado aos nossos pais? E vocês, filhos, que são crentes, o que é que vocês têm comunicado dentro de suas famílias, a respeito de Deus, da adoração, que Ele de fato é importante para você, por isso você o busca, por isso você abre mão de outras coisas para estar com Ele. Como é que nós estamos lidando com isso, irmãos? Cuidado, 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 porque uma família que abandona a verdade de Deus, ela também deixa de lado a adoração a Deus, e ela caminha para o ápice da degradação. A Bíblia não erra, irmãos, a Bíblia não erra. Uma família que abandona a verdade, que abandona Deus, ela caminha para o ápice da degradação. E é isso que o texto vai mostrar aqui, que o desafio da desconstrução traz quando ele aparece nos nossos lares. Ele vem para nos dar novas maneiras de lidar com a sexualidade. Então a degradação ela acontece em diversos âmbitos. Contudo, Paulo aqui na carta aos Romanos, ele foca nesta parte, na sexualidade, porque de fato Roma e a província romana era um verdadeiro prostíbulo em todos os lugares, em todos os templos, em todos os momentos, acontecia esse tipo de depravação sexual. E Paulo é enfático ao falar sobre isso. Então, o desafio da desconstrução, ele também aparece na nossa casa, para nos trazer novas maneiras de lidar com a sexualidade. E nós sabemos que Deus padronizou a sexualidade, irmãos, desde o princípio da humanidade. Homem e mulher, casados, unidos no Senhor, sendo uma só carne, desfrutam da relação sexual como um presente de Deus. Então isso significa que o sexo é bom, irmãos, é bom, é uma dádiva de Deus, quando ele acontece entre um homem e uma mulher, dentro do casamento. As velhas verdades, escritas lá em Gênesis capítulo 1 e 2, continuam sendo as mesmas verdades hoje. Só que o pecado, ele trouxe consigo o desejo de andar na contramão de Deus, em todos os sentidos, inclusive na sexualidade. E o versículo 24, ele ressalta: por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Então a sociedade sem Deus, tomada pelo pecado, ela traz consigo a desconstrução da sexualidade segundo Deus. Ela traz o seu próprio padrão a respeito da sexualidade. Então, ela deseja nos fazer enxergar o sexo como um parque de diversões, cujos brinquedos com os quais nós vamos nos divertir são os corpos humanos. O homem se diverte com o corpo da mulher, e a mulher se diverte com o corpo do homem. E lidar com isso, irmãos, se tornou um grande desafio para a família cristã. Se nossas famílias forem desconstruídas nessa área, sabe onde isso vai reverberar? Sabe onde isso vai chegar? Isso vai chegar primeiro no nosso coração, na maneira como nós enxergamos a sexualidade, como nós enxergamos o homem e a mulher como objetos, e como nós ensinamos os nossos filhos sobre o sexo. A maneira como nós somos construídos ou desconstruídos nessa área vai nos alicerçar e vai alicerçar a nossa casa,
Porque nós vamos ter que falar sobre isso com os nossos filhos. Nós vamos ter que ensiná-los sobre isso, à luz da palavra de Deus, ou não. Então, isso vai desaguar em como eles vão aprender, em como eles vão lidar com isso em toda a sua juventude, adolescência e até o casamento. Porque é moda hoje, irmãos. É moda. Jovens fazerem sexo para saciar os seus desejos. E é normal. É bom. A sociedade ensina que isso é saudável. É fisiológico. Tem que acontecer, porque tem que fazer o test drive. Eles têm que experimentar. Porque senão como é que vai casar se não casou bem ali, não deu certo? A sociedade ensina isso como uma aventura. É coisa da juventude, aventuras e aventuras. Só que para Deus é pecado. Para Deus não é uma aventura. Para Deus é pecado. Para Deus é rebeldia. Para Deus é degradação do corpo. Por isso, pais, não normalizem o sexo na juventude e no namoro de seus filhos. Não é isso que Deus ensina e não é isso que Deus espera de mim e de vocês. Não normalizem. As velhas verdades continuam sendo as verdades absolutas que serão eternas verdades. O sexo na juventude é pecado hoje e será sempre. E vocês, jovens, que vivem aflorados, cheios de desejos, cheios de vontades, não caiam nessa mentira do diabo, de que todo mundo faz sexo no namoro antes do casamento, ou faz sexo para experimentar um e outro. Não caia nessa mentira, de que todo mundo faz e você deve fazer também. Lembrem-se de que é melhor obedecer a Deus do que sacrificar. Lembrem-se de que é melhor obedecer a Deus do que ceder à pressão dos homens. Lembrem-se de que você poderá sim desfrutar do sexo com alegria com o seu cônjuge no casamento. Fazer sexo antes do casamento não fará você jovem mais homem ou mais mulher. Muito pelo contrário, vai revelar o seu desprezo por Deus e pela verdade de Deus. Cuidado, irmãos. Cuidado. Cuidado. E o versículo 26 e 27, os versículos que se seguem, eles vão mostrar como é que essa desconstrução nos leva para cada vez mais fundo na degradação das nossas vidas e especificamente da sexualidade. Os versos 26 e 27 vão dizer que por causa desse conceito da sexualidade, olhem bem, para que a gente não corra o risco de pensar assim, nossa, parece que eu não entendi. Este conceito de que o sexo é deliberado, à vontade, fora do casamento, esse conceito diabólico da sexualidade, por causa disso, por causa desse conceito, Deus os entregou a paixões vergonhosas. E aí, o que é que acontece? O que a gente nunca vê, né? Até as mulheres trocaram suas relações naturais por outras contrárias à natureza. Agora as mulheres começam a se relacionar entre si. Agora as mulheres começam a deixar de lado, o sexo é uma aventura. E aí pode ser com um, mas pode ser com 10, porque talvez com 10 seja melhor. Se com homem não está me satisfazendo, faz com mulher, talvez seja bom. E o texto continua. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo pela sua perversão. Os homens também. A mulher não me satisfaz mais. Agora eu preciso de outro homem.
talvez seja melhor. Talvez ele me entenda, porque nós somos iguais. Nós vamos experimentar disso. Percebam, irmãos, que quando a sexualidade é desconstruída dentro da nossa casa, o efeito, ele nunca é um efeito de ascensão. Ele é sempre um efeito de declínio. Nós vamos descer e vamos chegar cada vez mais fundo. E hoje em dia, além das desconstruções biológicas de gênero, dos relacionamentos homossexuais, nós também estamos na geração dos relacionamentos abertos, onde um homem e uma mulher têm um compromisso fixo um com o outro, mas de vez em quando eles estiverem cansados um do outro, eles podem se relacionar com a outra mulher, eles podem se relacionar com outro homem, e está tudo bem, eles continuam firmes, casados. Nós também estamos na geração das orgias, o famoso trisal, onde um homem pede a companhia de uma amiga de sua esposa, e a esposa pede a companhia de um amigo de seu esposo. Um assunto delicado, irmãos, de falar na igreja, né? Pesado de falar na igreja. Só que no Instagram é tranquilo de ver. No YouTube é de boa de ver. Nos streamers, nas redes sociais é de boa de ver. Não, irmãos, não. De fato, é isso que está desconstruindo a sexualidade segundo Deus de dentro das nossas casas. É porque nós nos acostumamos, de fato, em ver, ouvir, e no começo a gente se espanta, depois a gente aceita, e depois a gente pratica. Depois está liberado. É isso que está desconstruindo a sexualidade segundo Deus de dentro das nossas famílias e, de fato, implementando uma sexualidade segundo uma sociedade sem Deus. Irmãos, dói o meu estômago de falar sobre isso. Para mim, é terrível, mas é verdade, irmãos. Nós estamos vivendo nestes tempos. Nós estamos sofrendo com estes desafios. Nós não podemos fechar os olhos para isso. É isso que os nossos filhos, possivelmente, que têm acesso às internets todos, é isso que eles veem durante o dia. Talvez na sala de aula, ele está rodando um story, e é isso que aparece. Um cara fazendo perguntas para os casais que vivem relacionamentos abertos. É isso, irmãos, é isso. Então, quando nós abraçamos a desconstrução, ela vem. E ela dá menos trabalho no começo, ela vai acontecendo, nós não vamos percebendo. Mas ela chega em lugares que nós falávamos, eu não imaginava. Nós vamos falar, eu não imaginava que eu ia viver isso. Quem nunca ouviu isso? Eu não imaginava que eu ia ver isso. Eu não imaginava que eu ia passar por isso. Quantas vezes eu também falei isso? Nós precisamos olhar para o que Deus nos alerta e perceber como é que nós estamos lidando com isso, irmãos. Como é que as nossas famílias estão sendo ensinadas sobre isso? Como é que os nossos filhos estão sendo moldados a respeito disso? Por muitos anos, falar de sexo foi tabu. Na igreja, nos lares mais conservadores, onde não podia falar, o pai desconfiava que o filho ou a filha estava fazendo, mas não tinha como falar, porque era um negócio muito... Nós temos liberdade para falar a verdade com amor, para instruir, para ensinar. Se erramos, erramos. Nós não aprendemos, não fomos instruídos, mas hoje nós estamos aprendendo. Nós podemos ensinar, nós podemos conduzir. Só que o texto, já na sua parte final, ele nos mostra que o desafio da desconstrução, ele aparece nos lares não só para uma desconstrução da
da sexualidade, mas também para nos dar novos padrões morais e sociais. Por causa do pecado, a sociedade sem Deus está pronta para fazer qualquer coisa para afrontar a Deus. O verso 28 diz que Deus entrega o homem a uma disposição mental reprovável. Então agora a sociedade passa a ser ética e moralmente ou desconstruída para viver da seguinte forma. Agora a sociedade é moldada e molda a vida da seguinte forma. Do versículo 29 ao 31, Paulo vai falar que eles são cheios de toda injustiça, maldade, ganância e depravação. Então são as qualificações dessa sociedade que abraça a desconstrução e que é ensinada a viver desta forma. Eles são cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, são implacáveis. Implacáveis. O versículo 31 encerra dizendo que eles são implacáveis. Então, irmãos, a desconstrução da família, ela tem o objetivo também de construir novos padrões. Então, ela constrói padrões sobre o conceito de verdade, ela constrói padrões sobre o conceito de adoração, ela constrói padrões sobre o conceito da sexualidade, e ela constrói padrões éticos, morais e sociais para a vida comum dos homens. E esse é o desafio da nossa geração, das nossas famílias nessa geração. Porque há uma sede de desconstruir o que Deus estabeleceu para se construir o que está sendo estabelecido por uma sociedade sem Deus. Então esse é um desafio tremendo e nós vamos enfrentá-lo até que Cristo venha. Não é um desafio novo. Paulo escreve a carta aos Romanos no primeiro século. E as mesmas verdades que estão sendo pregadas aqui fazem todo sentido para nós, como faziam no primeiro século. Então, irmãos, as nossas famílias, elas não estão num parque de diversões, elas estão num campo de batalha. Só que quanto mais nós fechamos os olhos para essa guerra, para este campo de batalha, mais fracos, mais vulneráveis, nós vamos ficando no meio da batalha. Por isso nós precisamos estar atentos. De fato, nós precisamos entender que a nossa ética e a nossa moral, ela não vai levar a nossa família a temer a Deus. Viver moralmente de forma correta, viver eticamente correto, não significa temer a Deus. Só que no nosso caso, irmãos, o fato de nós sermos discípulos de Jesus, o fato de nós termos sido alcançados por Jesus, encontrados por Jesus neste mundo, neste caminho, em meio a todos estes desafios, nós precisamos reconhecer que a nossa ética e a nossa moral é transformada e agora caminha em conformidade com a ética e com a moral do reino de Deus, e não mais com a ética e a moral dos reinos humanos. A nossa vida se conduz conforme Deus espera, porque da mesma forma que a sociedade sem Deus desconstrói, Jesus constrói e edifica. O que era injusto, por causa de Jesus, agora anda
na justiça. O ganancioso, o enganador, o malicioso, em Jesus, agora ele ganha, mas ele reparte o que ele tem com os outros. Os que desobedeciam aos pais, os que não amavam mais a família, em Jesus, passam a honrar os seus pais, passam a amar as suas famílias. Então Jesus faz de famílias quebradas e desconstruídas, famílias fortes e renovadas, construídas sobre a rocha eterna, firmadas e alicerçadas em um único alicerce: Cristo, nele mesmo. Essa é a especialidade de Jesus. Então, se essa é a especialidade de Jesus, por que continuaremos sendo desconstruídos por uma sociedade sem Deus, ao invés de buscarmos a edificação, a construção e o fortalecimento que edifica em Jesus? Porque é esse o objetivo da desconstrução da família. É nos tornar indivíduos e famílias que declaram guerra contra Deus. É assim que o texto se encerra no versículo 32. Embora conheçam o justo, eles sabem que é justo e que é decreto de Deus, é ordenança, é absoluto. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Como eu disse, é uma forma de discipulado. Primeiro, desconstrói-se os padrões de Deus na vida de indivíduos, e aí então desconstruirá os padrões de Deus nas famílias desses indivíduos. Que desafio, irmãos. Que desafio. Mas como é que o Evangelho e como é que o Cristo do Evangelho podem nos ajudar e fortalecer e nos sustentar e sustentar as nossas famílias diante desse desafio? Todas essas investidas, elas já foram vencidas na cruz do Calvário por Jesus. Todas elas, irmãos. Elas ainda vêm na porta da nossa casa. Elas ainda muitas vezes entram porta dentro, mas elas já foram vencidas por Jesus na cruz do Calvário. Porque Jesus é a verdade de Deus entre nós. E por meio de Jesus, que venceu Satanás, o pai da mentira na cruz, as nossas famílias podem vencer a mentira e podem andar na verdade. Nós podemos andar na verdade em Jesus. Jesus também quebrou todo tipo de falsa adoração naquela cruz. E Ele construiu a verdadeira adoração para todos aqueles que creem em seu nome. Agora, em Jesus, nós e nossas famílias podemos adorá-lo em espírito e em verdade. Jesus também quebrou a falsa adoração na cruz e também nos conduziu ao único e verdadeiro que é digno de adoração. Jesus ressignificou os padrões da sexualidade em meio a uma sociedade perversa. Ele trouxe de volta os padrões estabelecidos por Deus. Jesus fala das velhas verdades de Gênesis capítulo 1 e 2. Ele nos lembra da santidade de Deus e nos chama a viver em santidade. Então, por causa disso, nós e as nossas famílias podemos lidar de forma saudável e santa com a sexualidade. Nunca é fácil lidar com a sexualidade, mas é possível. Jesus também rompeu com a maneira ímpia de viver na sociedade. Ele mostrou com sua vida que é possível viver de forma diferente em uma sociedade corrompida, e que só viveremos dessa forma se tivermos os nossos corações transformados pelo seu Espírito, se formos regenerados, se formos de fato mudados, se tivermos de fato arrancados de nós o coração de pedra e colocado em nós
o coração de carne e de fato sermos transformados pela fé salvadora que Ele deixou sobre nós. Então assim as nossas famílias poderão viver nessa terra como cidadãos dos céus. Não vai ser fácil, irmãos. A Bíblia diz que nós somos peregrinos, que nós somos forasteiros. Essa aqui não é a nossa morada. A Bíblia diz que tem um lugar preparado para nós. E sim, nós estamos de passagem aqui. E não é uma passagem aleatória. É uma passagem para proclamar esse Cristo santo, esse Cristo perfeito, esse Cristo verdadeiro, esse Cristo que salva, que arranca pessoas dessa condição deplorável e as traz para o seu reino, para a luz. Nós seremos construídos e edificados em Jesus, irmãos. Sigamos firmes, confiemos em Jesus, em suas promessas, e tenhamos firmes em nossa lembrança que sim, nós podemos enfrentar o desafio da secularização, da incredulidade, do discipulado e da desconstrução. Nós podemos enfrentar todos esses desafios em nossas famílias. Contudo, Jesus e o seu evangelho sempre serão suficientes para nos sustentar, para alicerçar os nossos pés e para nos conduzir no caminho até o fim. Sigamos firmes e confiemos na pessoa bendita de Jesus. Ele é o alicerce da nossa casa e será para sempre. Amém?